Pode Contar, o seu podcast. Episódio 1, livro Um Longe Perto, de Marcelo Lins. No dia 7 de setembro de 2023, aconteceu na Bienal do Livro do Rio de Janeiro um bate-papo entre Marcelo Lins, André Fran e Rodrigo Fonseca sobre o livro Um Longe Perto. No estande da Ediouro, Rodrigo Fonseca ficou responsável por conduzir a prosa, que contou também com a presença do jornalista André Fran. Cara, acho que você aproximar para a nossa realidade qualquer tipo de conhecimento do mundo é muito interessante, né? Porque você consegue aproximar isso ao mesmo tempo que você coloca num plano que as pessoas avaliem questões, noções, ensinamentos, ideologias pelo que elas são, né? Analisam aquilo pelo que elas são e não por aquilo que estavam vivendo ali no dia a dia. Eu acho que o grande barato desse papo sobre um longe perto é a possibilidade de entender quanto a experiência de viver uma paisagem diferente do que a gente está acostumado no dia a dia rende uma dramaturgia, rende uma história. Quando você viaja para qualquer lugar, seja muito longe, seja muito perto, você tem vivências fora do seu cotidiano. Eu citaria especialmente, eu me lembro na juventude, ter ido num lugar em Nova Iguaçu, Jaçuruba, se não me engano, Jaceruba, nunca sei o nome exatamente, com amigos da escola. E aquilo foi como se eu estivesse indo assim, para um lago em outro lugar, porque era completamente diferente. E olha que eu sou do Rio de Janeiro, do subúrbio do Rio, um lugar muito urbano. Então, às vezes, a possibilidade de você criar um olhar de alumbramento, ou seja, que te permite te encantar um espaço, é muito raro. É isso que eu acho que eu tive nessa conversa. É um método de como tornar encantado um relato, um registro de viagem. Uma vez eu estava em Mumbai, antiga Bombaim, lá na Índia, cidade importantíssima, coração financeira daquele país de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. E eu tinha que entrevistar um cara para falar sobre a indústria do cinema indiana, que é muito forte, produz muito filme assim. E eu não conhecia ele. E quando abriu a porta, o cara na hora me bateu assim, me lembrou muito meu pai, que tinha morrido fazia pouco tempo assim e tal. E eu achei que era como se fosse quase que um recado do meu pai, ainda que eu não tivesse essa espiritualidade toda muito forte em mim, mas foi um negócio tão impressionante que eu tive que tirar foto, mandar para minhas irmãs, que não acharam nem ele tão parecido assim, mas para mim, naquele momento, bateu. Então a conversa foi como se eu tivesse, de alguma forma, conversando com meu pai também, assim, ele tinha um estilo, um jeito também dele. Então eu acho que, por mais que seja apenas um detalhe, assim, no meio de viagens, assim, aquilo me marcou. Não era um personagem mais importante do que outros, mas para mim, naquele momento, foi.